vocês já sabem, né? Se eu tô de cardigan, é bomba, filho. Vou tratar de forma séria. E hoje eu vou ser mais séria um pouco, porque é realmente sério, tá? Minha cachorra decidiu chorar. No meu vídeo anterior, eu falei que eu ia falar sobre a resenha. Vou fazer a resenha do primeiro capítulo desse livro, do livro das Lady Killers. Vai ser um quadro aqui do canal, tá? Todo livro que eu ler, eu vou indicar, falar do autor e vou falando capítulo por capítulo o que eu acho. Ou então de 3 em 3 capítulos, 4 em 4 capítulos, aí vai depender, tá bom? E outra coisa que eu quero dizer também, meu vídeo anterior falou sobre as pessoas transexuais, que vai ser um quadro também aqui do canal, não as pessoas transexuais, mas a pauta LGBT. E eu esqueci de um detalhe muito importante, colocar aqui pra vocês canais que são de pessoas transexuais. Então eu vou indicar 2 canais que eu assisto, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos respirar fundo, porque hoje o negócio tá meio esquisito, assim, meio negociado, assim. Até Bíblia hoje eu vou usar. Vocês já viram qual é o assunto, né? Já viram qual é o assunto. Então, solta o play, DJ. Coisa horrorosa. Eu falo com vocês, Deus odeia o orgulho. Deus odeia. Aqui eu quero dar uma pausa para esse Deus odeia o orgulho. Ai, por quê? Vamos usar a própria Bíblia. Eu vou usar a tradução do Novo Mundo. Mas você pode depois ler, você que aí que acredita, que tem fé, ou que simplesmente quer ver por curiosidade, leia na tradução que tiver aí na sua. Eu gosto dessa porque ela tem uma linguagem atualizada. Abram aí em suas Bíblias, em Gênesis 1, já vamos começar aí com Gênesis 1, pro versículo 31. Depois, Deus viu tudo o que tinha feito, e tudo era muito bom. Houve noite e houve manhã, 6º dia. Se Deus viu que tudo era bom, ele estava orgulhoso do que ele tinha feito. Você tem que entender, Valadão, e pessoas que têm esse mesmo pensamento que ele, que quando a gente fala do orgulho, do nosso mês de orgulho, é exatamente esse mesmo orgulho que a gente tem aqui, tá? Esse mesmo orgulho que está escrito aqui, descrito aqui. A gente tem orgulho das lutas passadas que concederam direitos pra gente hoje como LGBT, que tiraram a lei de que ser gay é crime, por exemplo. De pessoas que foram corajosas para poder dar a liberdade de expressão que a gente tem, de mostrar que nós existimos e nós também temos lugar nesse mundo. Ele repugna qualquer atitude de orgulho. Só o uso da palavra orgulho, Deus já condena. Putz, grila, ele condena qualquer tipo de ação a ver com orgulho. Então vamos ficar todo mundo com baixa estima, beleza, galera? Porque qualquer orgulho. Não pode ser o orgulho sadio, não pode ser o orgulho que ele quer falar. É qualquer orgulho. E vamos queimar muitos dicionários também, né? Porque a gente vai ter que esquecer que existe a palavra orgulho, extinguida até porque até a palavra orgulho é odiada por Deus. 1 Valadão 2:23, tá escrito lá dentro da cabeça dele. Como que tem gente que ainda acredita e não percebe que esse cara tá manipulando o que está escrito no livro sagrado? Como que elas permitem que o livro que elas consideram sagrado ser manipulado por um cara? Sério, eu fico... Qualquer ação na nossa vida que carrega o termo orgulho, Deus abomina. O mês do orgulho. Quando seu filho tirar uma boa nota, pai, em vez de você parabenizar ele porque você tá orgulhoso, fala pra ele: seja humilde, tira uma nota menor. Não sinta orgulho, porque é pecado. Porque qualquer ação, esse elogio de orgulho, essa ação de você elogiar por orgulho o seu filho, vai ser pecado, tá? 1 Valadão 7:23. Pode ler lá dentro da cabeça dele. Eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Também outra coisa tirada de 1 Valadão, né, 14:8.
Esse é o mês que mais odeia. Olha ali aquele coraçãozinho quebrado. Isso daí representa, esse símbolo de arco-íris representa pessoas. E aí ele tá quebrado, destruído. Achei conivente. O pessoal aplaudindo. O que Jesus ensina, o que o reino de Deus ensina é submeter, é prostrar. Quem está pegando isso aqui comigo? João Calvino disse, um cachorro late quando o seu dono é atacado. Verdade, Valadão. Verdade. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Jesus lavou o pé dos apóstolos. De tamanha humildade que ele tem, que ele tinha na história. Mas aí chegou o dia do pastor. E foi postado no YouTube isso daqui. Olha que lindo, um texto bonito. E aí essa foto. Eu acho que essa foto aqui não tá demonstrando muita humildade, não. Eu só acho, assim, que se você tivesse com a cabeça erguida olhando pro céu, né, que é de onde vem esse Espírito Santo que habita em você e faz você dizer essas palavras. É o Espírito Santo. Mas não, você tá com um ar de confiante, de orgulhoso de ser um pastor. É isso que sua imagem transmite nessa foto aí. Nossa, me senti o Vitor metaforando agora. Agora presta atenção nessa parte aqui. Chega a ser cômico, Vamos lá. O que Jesus ensina, o que o reino de Deus ensina é submeter, é prostrar. Quem está pegando isso aqui comigo? João Calvino disse, um cachorro late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. A figura do... É por isso que a gente não permanece em silêncio, meu filho. Porque a tua comunidade o que mais faz é atacar a gente como você tá fazendo agora aí, nesse seminário. Alimentando o ódio das pessoas, de pessoas preconceituosas, homofóbicas, para matar mais pessoas trans, para matar mais vidas de pessoas LGBTQIA+, de pais expulsarem seus filhos por causa da sua orientação sexual. Esse seu discurso de amor alimenta essas atitudes de ódio. Então, por que você, quando ataca a gente, nós vamos lá, eu tô aqui, aliás, também para poder rebater. Porque é a minha existência que tá correndo risco, é a minha vida que tá correndo risco como uma pessoa LGBT quando você faz esse discurso. Espero que tenha entendido. Orgulho é Lúcifer. A figura do orgulho, da palavra orgulho, é o anjo caído. É alguém que, debaixo dos seus atributos e dons e possibilidades, quis se igualar a Deus. Se colocando numa posição... Ainda bem que o mês do orgulho LGBT não é para se igualar a Deus, mas sim para se igualar a pessoas. Olha só, o mês do orgulho LGBT é exatamente para a gente celebrar as conquistas que a gente teve até aqui, como eu já disse, e também para lutar pelo direito de ser tratado como humano por outros seres humanos. A gente quer se igualar a humanos. A gente quer que outros humanos entendam que nós somos iguais, que nós suamos iguais, que nós sangramos iguais, que nos machucamos iguais, que podemos ter problemas psicológicos iguais e tererê, tarará. A gente não quer se igualar a Deus, não. Pode ficar tranquilo, tá? Obrigada. Dizendo, eu posso ser como ele é. Não, eu posso fazer o que ele faz. Eu posso determinar aquilo que é certo ou não. Eu me coloco no lugar de autoridade na minha vida. Eu não preciso de Deus. Deus rejeita. O mês do orgulho não quer dizer que você não precisa de Deus, tá? Mas uma coisa que eu quero dizer aqui, de uma fala dele... Eu posso determinar aquilo que é certo ou não. Ninguém aqui tá querendo determinar o que é certo ou não. Tá bom? É porque tem coisas que são crime. Lembra que eu falei que esse seu discurso homofóbico, ele alimenta a homofobia que vai bater em alguém, que vai ter um filho expulso de casa, tererê, tererê. Então, isso é crime. A gente tá querendo combater o crime. Até porque, até onde eu sei, se você não achar que tirar uma vida não é crime, Valadão,
Eu acho que a gente precisa... Valadão. Eu acho que a gente precisa conversar. Espero que essa não seja a sua mentalidade. Tá bom? Perfeito, perfeito. Hoje a gente vive uma agenda na mídia, uma agenda externa, onde marcas, bilionários, as redes sociais, elas levantam uma agenda muito forte, onde o não crente quer dizer para o crente como o crente tem que viver. E vocês levantam uma pauta onde um não LGBT quer dizer para um LGBT o que é ser um LGBT. Mas, rapaz, que coisa, né? Que coisa. O crente não ouve o não crente. O crente ouve a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom. Isso é muito forte, porque quem nós vamos ouvir? A quem nós daremos ouvidos nesses dias? Bom, eu sei responder uma pergunta, essa sua pergunta, na verdade, eu sei responder quem não ouvir. E aí nós vamos retornar à Bíblia. Mateus 24, 5. Na verdade, vamos começar do 3. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Jesus, em resposta, lhes disse: Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, enfim, aí ele vai falar outras coisas. Bom, eu sei a quem não escutar. O Valadão. Onde a política, presta atenção, onde a política se limita às suas leis. Mas fora da política, as empresas são operacionalizadas para fechar o cerco. Se você tem livre expressão pela lei, se você tem livre expressão e liberdade de culto pela lei, então quem rege a lei não pode te proibir. Mas uma agenda cultural te oprime. Olha o sorrisinho de orgulho dele, de quem tá manipulando mais uma vez. Sabe por que isso acontece, isso que você acabou de descrever? Porque as empresas, que muitas vezes também não fazem isso com a intenção de ajudar a gente, mas sim de lucrar, a indústria cultural tá tentando mostrar que isso é normal. Não tá querendo atacar a sua família. Outra coisa também é exatamente para vocês pararem de ver isso como tão desnatural a ponto de vocês cometerem crimes de ódio contra a gente. Então, se eu fosse vocês, agradecia essa grade cultural aí. Não, olha o sorrisinho. Então a lei, ela te dá essa liberdade. Então, como aqueles que regem a lei sabem que não pode te proibir e não podem te calar, eles usam os meios da secularidade. A gente vai ler muito a Bíblia aqui, amém, gente? Porque eu não estou aqui para dar minha opinião, eu estou aqui para ler a Bíblia para você. Começou a ler a Bíblia agora. Aí é nesse momento que a gente descobre se ele prestou atenção nas aulas de teologia. Acho que minha risada soltou um spoiler, né? A posição de Deus em relação ao orgulho é clara. Vamos ler em voz alta? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então ele não vai receber graça. O graça. orgulhoso, ele quer colocar a goela abaixo aquilo que ele acredita. O orgulhoso, ele fecha o coração para novas possibilidades. Eu tô vendo você... O orgulhoso, ele se coloca dentro de um movimento onde ele se vê superior. Onde ele se vê acima. E o que o Tiago está dizendo é que Deus, ele concede graça para aqueles que vão pelo caminho da humildade. O caminho da humildade, e nós temos que entender isso aqui de uma maneira muito forte, é um caminho onde nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para o nosso Senhor. Ter um Senhor na nossa vida, tem alguém que manda em mim. Ele é meu dono. Eu tenho a minha vontade. Eu tenho meus próprios pensamentos. Mas tem alguém que manda em... Não, pera. Agora virou questão de equação, onde eu tenho que encontrar o valor de X. Eu tenho a minha própria vontade, mas eu tenho um dono dos meus pensamentos. Eu tenho o meu próprio pensamento.
o meu próprio pensamento, mas eu também tenho um dono que manda nos meus pensamentos, eu ressuscitei, vamos Ele lá. disse, você pode pensar assim, mas não é o que eu te mandei pensar. Não é o que eu te mandei fazer. Você não vai viver assim porque eu estou mandando. Então, isso é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Eu conheço isso como opressão, Valadão. É quando você oprime a pessoa. É opressão. Eu não conheço como se humilhar, não. Só se for humilhar no sentido ruim. Aí, beleza, porque você se humilhou tanto ao ponto de deixar a pessoa te oprimir, permitir a pessoa te oprimir. E o Deus da Bíblia, ele não oprime ninguém, não. De verdade. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu amo essa frase, essa pequena frase. Não se deixem enganar. Se tem coragem, fala para quem está do teu lado, não se deixe enganar. Diga mais alto, não se deixe enganar. Bata no teu coração, diga, não se deixe enganar. Eu não me deixo enganar. Por isso eu não acredito no Valadão. Olha só, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos. Uma pausa rapidinho. Porque é nesse momento que a gente viu que teve determinados momentos da faculdade de teologia que o Valadão pescou. Porque na faculdade de teologia você vai ver sobre traduções, algumas palavras, algumas traduções. E se você for analisar esse texto, a palavra usada para se referir a homossexual, não tem como você dizer com exatidão que é isso que quer dizer. Vou deixar aqui, eu não me lembro se foi exatamente 1 Coríntios, que foi dito no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. É do TikTok, tá? Da Débora, é uma cristã que eu sigo muitos cristãos. Claro, os cristãos que sabem o que estão falando. E aí ela vai falar exatamente com mais exatidão, com mais estudo e mais propriedade do que eu, até porque ela vive a filosofia de Jesus Cristo. Eu não, eu sou ateia, tá? Nossa, uma ateia usando a Bíblia. Sim, gente, eu estudo a Bíblia porque simplesmente isso daqui é o que tá na maior parte das pessoas e eu preciso entender toda a sociedade. Eu sou apaixonada em sociologia, não tem como eu não estudar a Bíblia. Nesse momento, na atualidade, não tem como eu não estudar a Bíblia mesmo sendo ateia e procurar entender ela, pelo menos o básico. Enfim, mas vou deixar aqui a Débora explicando na descrição do vídeo melhor para vocês sobre essa questão da tradução de homossexual na Bíblia. Outra coisa também que eu quero ressaltar é que, assim, Jesus Cristo, ele falou de casamento. Jesus Cristo, ele falou de casamento. Foi uma pauta dele. Ele falou sobre divórcio. Ele falou sobre casamento. E eu não vi em nenhum momento ele falar que não podia, que era estritamente proibido mulher com mulher e homem com homem. Nem Jesus estava preocupado com isso, mas o Valadão está preocupado. E assim, se ele é filho de Deus, ou para outras religiões o próprio Deus, com certeza ele já sabia quem era gay e quem não era naquela época. Nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, e eu me incluo nisso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Ah, ele lembrou de Laria da Xuxa do nada, no meio do culto. Vamos dar glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus. Ele chega a dizer, não se deixe enganar, por quê? Porque tem pessoas que têm dito isso hoje. Não, eu não posso definir quem vai para o céu ou não. Tem um ensino hoje, eu falo de muitos. Imagina se ele pudesse definir. Homens chamados homens de Deus e mulheres chamadas mulheres de Deus. Que têm a coragem de dizer, não, eu não posso falar quem vai ou não vai para o céu. Ok, mas e quando a Bíblia já diz? Diz que é do pecado da homossexualidade. Deus não destruiu a humanidade. Verdade.
Verdade, a Bíblia diz, direta e reta, que vê, olha só, bem direta e reta mesmo. Assim, a Bíblia, ela não diz exatamente quem é condenado, porque senão existe uma lista dentro da Bíblia com nomes de quem é que vai ser condenado, que vai para o céu ou não. Mas olha que interessante aqui em João 8, o 44, ele fala assim: vocês são filhos do seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi um assassino quando começou e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala a mentira, está fazendo o que lhe é próprio, porque é um mentiroso e o pai da mentira. Então, Lúcifer, vou falar Lúcifer, ele não representa o orgulho. Segundo a Bíblia, ele representa, segundo João, discípulo de Jesus, ele representa a mentira. Acho que vocês entenderam, né? Por causa de roubo. Deus não destruiu a humanidade por causa de assassinatos. Deus não... Não, pera. Deus já destruiu a humanidade? Então 2012 foi real? Então eu tô no purgatório. Não, porque pro céu eu não fui. Mas pro inferno não tá tão ruim assim pra ser o inferno. Então eu tô no purgatório. Eu tô no purgatório, Valadão. Tamo tudo no purgatório, Valadão. Valadão, eu quero... Mas eu quero ir... Destruiu a humanidade. Quem tá pegando aqui? Por causa de idolatria. Deus destruiu a humanidade por causa de imoralidade sexual. É imoralidade sexual como... Deus destruiu o mundo por causa de sexo. Galera, 2012 aconteceu porque nós transamos demais. Pecado grave. Todo pecado é pecado. Não sei você, eu não quero viver... Não, pera. De idolatria. Deus destruiu a humanidade por causa de imoralidade sexual. É imoralidade sexual como um pecado grave. Todo pecado é pecado. Mais uma vez, o X da questão, né? Porque assim, o pecado é grave, mas pecado é pecado. Então, se o pecado é pecado, ele se iguala. Mas tem pecado grave, mas pecado é pecado. Mas tem... Afinal de contas, Valadão, tem pecadinho, pecado e pecadão? Ou tem pecado só? Se decide, meu filho, pelo amor de Deus. Você tá tentando ensinar um monte de pessoas, um grupo gigantesco. Eu tenho certeza que sua plateia é enorme. Senão não teria um código Pix ali do ladinho do seu vídeo. Pelo amor do pai. Não sei você, eu não quero viver uma vida boa nessa terra. Eu quero viver uma vida boa no céu. Versículo 22. Eu não vou avisar pra ele. Se você quiser avisar pra ele, você avisa. Agora eu que não vou. Versículo 22. A palavra de Deus fala tudo, gente. Eu posso ouvir um amém aqui? Olha só o que ele diz. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. É o quê? Lascou pra mulher hétero. Lascou pra mulher hétero cis que se deita com um homem hétero cis. Sabe por quê? Porque o homem não vai se deitar com um homem. Beleza, como se deita com uma mulher. Até porque... Enfim. Mas a mulher hétero vai se deitar com um homem. E agora, o que ela faz? Vai ter que ser sapatão. Tem ideia como que dói meu coração pregar isso hoje? Sério? Mas não deveria doer. A igreja hoje, ela se constrange em falar de pecado. A igreja americana hoje vive uma decadência. Onde o jovem na igreja americana usa drogas, usa álcool, se prostitui, homossexuais, não tem direção nem na política. Os pastores pregam sobre unicórnio nas nuvens. O jovem americano hoje não sabe o que é pecado. Isso não vai acontecer com a igreja brasileira. Do que depender de mim, não vai acontecer com a igreja brasileira. Do que depender de você, nós vamos voltar lá para quando tinha medievalismo e a gente colocava o pessoal na fogueira. Por quê? Essas pessoas que estão cometendo esses pecados que você descreveu estando na igreja, elas estão pelo menos tentando alimentar a fé delas, talvez para largar esse pecado, por exemplo, de ser beberrão. E vocês, em vez de acolher, enxotam. Vocês, expulsam. Larga pra lá.
que vocês fazem. Então por que você não vê tanta gente LGBT dentro das igrejas? Porque quando a gente vai, vocês, não, pecado, vai, show. Por mim você tava na fogueira. Não vai acontecer. Jesus não disse, eu te amo, eu te protejo e continue vivendo a vida que você quer. Ele disse, eu te amo, eu te protejo, eu te perdoo, mas não peque para que não te aconteça coisa pior. Jesus também falou, lembra do falso profeta? Você distorceu a palavra de Deus, fez discurso homofóbico que alimenta ódio. Aliás, a própria homofobia já é uma expressão de ódio. Eu não tô falando para perseguir, eu não tô falando para bater, para não responder, para não estar junto, para não trabalhar junto. Não tem nada disso, nós amamos. Quem ordena uma pessoa à fogueira não acende a fogueira. É uma das minhas músicas favoritas da Pitty, inclusive. Temos que amar o drogado, amar o alcoólatra, amar o adúltero, dia. Olha, sinceramente, eu acho que eu não quero seu amor, não. Só quero você longe de mim mesmo. Obrigada. E para de poder falar de temos que amar, temos que amá-los, porque para poder tirar de cima das suas costas a responsabilidade do crime que você está cometendo de homofobia. E para mascarar também, né, essa mentira, porque a verdade é o ódio. Amar o homossexual, temos que amar, temos que ter empatia, mas não significa que porque a pessoa é alcoólatra eu vou beber com ela. Que a pessoa é adúltera, eu também vou sair adulterando, porque eu amo. Não significa que porque o meu colega de trabalho é homem que eu vou dar o cu pra ele. Ou comer, não sei, vai que... Então eu compartilho da promiscuidade que ela vive. Não, eu preciso odiar o pecado, eu preciso odiar a impureza sexual, eu preciso ter ódio daquilo que Deus não criou de forma... Oi! Mas foi assim tão fácil desmascarar? Não precisava nem eu ter falado nada. Ele mesmo depois falou o que realmente é ódio. Agora... natural, eu preciso ter nojo. Eu preciso romper na minha vida, não deixar que isso entre na minha casa, na mente dos meus filhos, das minhas crianças, no meu casamento. Eu não posso tratar com naturalidade aquilo que Deus repugna. Deus falou, não vai entrar no meu reino quem faz essa prática. Quem tá pegando essa palavra comigo aqui? O pé de laranja. Eu fiquei imaginando ele com a palavra, tipo, a palavra na mão, e ele falando pro pessoal pegar. E o melhor é que ninguém aplaude essa parte. Comigo aqui. O pé de laranja, ele não faz força para brotar laranja. Não faz força. É natural. Agora... Mentira. E eu não. Não, eu já vi. E foi mais ou menos assim. Romanos capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. Quem está pegando essa palavra hoje em nome de Jesus? Romanos capítulo 1, nós vamos ler muita palavra aqui de Deus. Repetindo, está na Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Olha o que diz. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis... Vamos ler muito hoje a palavra de Deus. E depois esquecer. Ou então a gente lembra e distorce. E se você vê claramente o que Deus criou, compreende aquilo que Deus criou, e você não aceita, você está indesculpável. Não precisa de Espírito Santo, não. Não precisa de oração de ninguém. Eu não encontrei o texto exatamente, mas os cristãos aí, o único pecado descrito na Bíblia que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo ou a blasfêmia. De restante, todos que se você se arrepender, você pode ser perdoado. Tá? Obrigado de nada. Fake news aí que ele espalhou. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verdade. Principalmente quando vocês invadiram o Planalto Central, porque era para Deus ter escolhido Bolsonaro como presidente, e até cagaram lá. Quebraram tudo, dizendo que era em nome de Deus, porque Jair Messias ia em igreja e falava que Jair Messias, no versículo 22, tem vídeo disso, mano, dessas paradas. Então, assim... Eu vou colocar esse vídeo aqui do versículo, não.
Espírito Santo trata a promiscuidade, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Hoje você vê um debate. Você vê debate de um homem que se sente mulher competir em competições femininas. Um homem que se sente. Então, se é um sentimento ser mulher, eu acho que hoje eu tô me sentindo homem. Acho que hoje eu tô com sentimento de homem. Deixa eu ir ali rapidão, mandar minha mãe lavar a louça. Vi esses dias um vídeo de uma manifestação na Europa de pessoas que se sentem cachorros, de 4 latindo na rua. Onde hoje... Então faz o seguinte, já que você se incomodou com essas pessoas de 4 latindo na rua, pega o dinheiro que você consegue arrecadar do dízimo, tanto dentro da igreja como para as pessoas que leram esse código Pix aí no seu vídeo, e paga o tratamento psiquiátrico delas. É uma demonstração de amor, porque um transtorno psicológico é muito sério e faz a pessoa sofrer. Então demonstre esse amor que você tem e usa desse dinheiro também para poder salvar essas pessoas, para poder pagar o psiquiatra, psicólogo dessas pessoas. Te falar, hein? Uma criança está sendo levada a movimentar-se sobre a sua sexualidade. Que? Mano, de onde esse cara tira essas coisas? Quando a gente tem uma representatividade dentro de um desenho animado, por exemplo, é que para aquela criança, depois, quando ela crescer e se descobrir, se descobrindo, quando for o momento que ela vai entrar ali na puberdade, que ela vai começar a sentir um sentimento por outra pessoa, porque todo mundo passou por essa fase, independente de sexualidade, ali na pré-adolescência. E se por um acaso ela for parte da comunidade LGBT, em vez dela se sentir nojenta, escrota, abominável e tererê e tarará, ela vai perceber que na verdade isso é normal e tá tudo bem, então ela não vai ter problemas psicológicos para resolver depois, por exemplo. Mas se você quiser que ela tenha esse problema psicológico, paga pra ela também, se você se incomodar com esse problema psicológico, nem você se incomodou com o pessoal que tá latindo. Não é possível que um cristão, eu tô falando para crente, não é possível um cristão respeitar um movimento desse. Aceitar. Não é possível. Mais uma vez ele entregando a verdadeira intenção desse evento, né? Que é o quê? Espalhar ódio mesmo. Odeio uma família. Odeio uma família hétero. Homem, mulher, gerar filhos. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Mas, gente, assim, a minha mãe é hétero, o meu padrasto é hétero. São as pessoas que eu mais amo nessa vida. De verdade. Eu tenho 21 anos e até hoje eu tenho horário para voltar para casa. Sabe por quê? Porque a minha mãe tem ansiedade. Ela teve um trauma muito grande na vida dela, com uma perca. E por causa da preocupação da minha mãe, eu combino com ela de voltar, no máximo estourando 11 e pouco. E mesmo assim, quando eu tô num rolê que eu saio sozinha, eu faço questão de, durante o momento que eu tô no rolê, eu ficar mandando mensagens pra ela pra tranquilizar. Isso daqui eu tô dando um exemplo de demonstração de amor à minha mãe, que é hétero, que me criou, que eu tenho muitas coisas a agradecer. Eu vou fazer uma tatuagem, inclusive, de uma música que nós temos em comum de gostar muito, em homenagem à minha infância e da minha mãe, porque ela teve que superar a perda muito cedo do meu pai, que faleceu com 30 anos. Ela me criou sozinha. E eu faço questão de colocar essa tatuagem no meu corpo para externalizar o que tá tatuado no meu coração. Então, assim, é muito triste a gente ver alguém espalhar ódio nesse nível sobre pessoas como a gente. Desculpa. Desculpa mesmo. É de uma difamação tão grande vocês falarem que nós somos desse jeito, porque nós também temos sentimentos. Nós também sangramos. Vocês
querem tentar provar pra gente que nós não temos lugar nesse mundo, mas nós temos sim. Boa parte da minha família que não fala comigo, que cortou todo e qualquer laço comigo. Quando eu saí da igreja. Eu saí da igreja por causa de um motivo. Eu sou ateia. E eu passei a minha vida toda até os 18 tentando fazer de tudo para acreditar em Deus. Principalmente porque eu queria estar do lado da minha família. Um dia em conversa com a mamãe pegou e falou assim: Jéssila, vou ser sincera com você, se for para ser fingimento, é melhor você sair. Então é muito dolorido escutar isso. Você sabe o que é? Praticamente toda a sua família. O meu tio, que eu mais tinha consideração, não fala mais comigo. Por causa do que eu sou. E é isso que você está alimentando, Valadão. Eu faço terapia. E essa é uma das coisas que eu falo lá na terapia. Porque eu sinto que eu perdi minha família. Que era o meu lar. Fiquei emocionada. Fui fazer graça, acabei chorando. Nesse momento, a cabeça dele vai parecer que fica flutuando, quer ver? E nos purificar de toda injustiça. Vamos ler de novo? Se confessarmos os nossos... de toda injustiça. No meio do orgulho que o mundo diz, é o mesmo da nossa humilhação dizer: Senhor, me perdoa do meu pecado. Me perdoa das minhas falhas. Olha, Valadão, só um conselho. Era essa foto aqui que era pra ter sido colocada na sua homenagem do dia do pastor lá, tá? E por último, eu quero terminar com o último texto. Atos 20. Acabei passando aqui. Atos 20, 28. Prestem atenção a si mesmos e a todo o seu rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. O que eu quero dizer com isso? Pastoreie o seu povo, mas deixa o meu em paz. Porque a gente não tá aqui para demonstrar ódio por vocês, tá? Muito pelo contrário, a gente só quer poder amar livremente, sem ser odiado. É com essa deixa que eu deixo esse lugar.